Olá, boa madrugada. Deixa eu tentar descobrir. Aqui são 10 para as 2 da tarde, então, meia-noite no Brasil. Nem é tão tarde assim. Talvez até alguém entre. Eu tô aqui num templo budista, aqui em Bangkok. Eu estava meditando um pouco lá dentro e refletindo sobre uma série de coisas e eu gostaria de comentar aqui um pouco, né? Eu postei agora há pouco, foi a foto que eu coloquei lá, né? Meninas vestem azul, meninos vestem amarelo. Eu tirei a foto, eu tirei lá dentro do templo, né? Do rei e da rainha, né? Aqui é um reinado, a Tailândia. Muito nesse sentido do quanto a gente acostuma com algumas coisas e acha que as coisas são daquele jeito, né? Então, porque de repente eu olhei lá e aí eu vi, eu vi as flores, né? Na verdade, o que me chamou a atenção naquela imagem que eu tirei a foto foram as flores, né? E aí eu vi, na verdade ainda tinha o príncipe ali do lado, o príncipe também com as flores amarelas, a rainha com as flores azuis e o rei com as flores amarelas. E aí eu virei e falei, por quê? Aí eu falei, não, mas realmente, ela tá vestida de azul. Todas as fotos que eu vi dela, ela tava de azul. Todas as fotos que eu vi do rei, ele tava de amarelo, né? Então, tem um significado para eles, né? A rainha estar vestida de azul e o rei estar vestido de amarelo, eu não sei qual é, né? Nem agora que eu estou pensando aqui em de repente pesquisar a respeito, mas o quanto a gente acostuma, né, com determinadas coisas e acredita que aquilo é o certo, simplesmente porque é comum em uma determinada cultura, em um determinado contexto, né? E aí vale lembrar, por exemplo, que eu já atendi pessoas que vinham de famílias onde o incesto, o abuso infantil incestuoso dentro da própria família era comum, era normalizado. Então, se fosse assim, a gente deveria considerar isso correto dentro daquela família, né? Mas a gente tem noção do quanto isso, dos danos que isso gera, né, numa criança. Então, muito nesse sentido de refletir, né? O que está normalizado na nossa vida, né? O que a gente se acostumou, mas que de repente não é tão interessante assim, né? O que a gente se acostumou como certo ou como errado, né? E que de repente a partir de um outro prisma, a partir de uma outra cultura, a partir de um outro ponto de vista, a gente pode repensar isso, né? E aí, de novo, não é uma questão de certo e errado, é uma questão de ponto de vista, é uma questão do quanto isso favorece, potencializa, leva ao nosso crescimento, né? Ou nos amarra, nos tolhe a nossa liberdade, nos prende naquilo que está sendo muitas vezes imposto, né? E que muitas vezes não tem a ver com o que faz sentido pra gente. E aí acho que pra gente não correr o risco de então se faz sentido pra mim eu posso tudo, né? Mas qual é o limite, né? E eu digo que o limite é o respeito, né? O respeito a si e o respeito ao outro.